Então, para passar para a minha pergunta de verdade agora, e desculpa, mas eu acho que eu cavei fundo e eu acho que eu achei ouro, porque eu achei maravilhoso. Você achou, Eu sou... você achou carvão. Com alto potencial energético. Mas então, partindo para a minha pergunta de verdade, então agora, Eduardo, então você poderia falar um pouquinho mais sobre a questão dos protestos recentes que a gente teve agora, tanto quanto da direita quanto da esquerda, porque o senhor desculpa ter que falar senhor de novo, mas questão de respeito, né? Mas o senhor é médico sanitarista e, além de tudo, político. Então, a sua opinião, né, eu acho que vale muito a pena em questão dos protestos de ambos os lados, tanto como médico quanto político. Bom, primeira coisa, um dos primeiros que falou em impeachment do Bolsonaro fui eu, em março de 2020. Eu e o PSOL. E o PSOL é normal, porque é tudo na época do PT, a gente era tudo impeachment. Impeachment do Fernando Henrique, impeachment do Itamar, impeachment do presidente do Corinthians, impeachment. Então, o PSOL mantém essa tradição. Mas eu que eu sou um opositor agora em inglês, né? Aquela oposição inglesa, sabe, é uma posição sempre construtiva, né? É conservador, é trabalhista, é liberal, é verde, né? Mas ele sempre pondera. Eu vinha fazendo oposição, é claro, ao governo Bolsonaro, mas quando, em janeiro, fevereiro, eu vi aquelas declarações malucas, completamente estapafúrdias dele, né? Eu vi que a coisa ia degenerar. Porque o Sistema Único de Saúde, entre as suas grandes méritos, ele propõe um pacto federativo solidário entre União, Estados e municípios. Foi a primeira política pública que propôs isso e colocou isso em prática, né? Nós criamos o Estado assim, de bem-estar inicial nos municípios mais remotos do Brasil, com essa solidariedade União, Estado e município. Portanto, nós dependemos para o SUS funcional, depende dos 5.500 municípios, dos 27 estados e da União, que tem responsabilidade do financiamento de cerca de 47% do orçamento do SUS. E o presidente imperial, que tem na sua corte o ministro da Saúde, diz o que disse, não podia dar certo, de jeito nenhum. Num combate a epidemias, eu participei de vários combates a epidemias, de campanha de vacinação minha vida toda, desde 1973, 74. Fui eu que enfrentei a epidemia de dengue aqui em São Paulo, quando era secretário da Mata. Uma das coisas essenciais numa epidemia, no combate à epidemia, é o exemplo que vem de cima quando você tem necessidade de mudanças de hábitos, de sacrifícios da população. Se eu não transmito com clareza, e se eu não dou o exemplo, né, como é que eu consigo mobilizar a consciência, seja dos ricos, da classe média e dos pobres, dos proletários, dos mais pobres? Você não consegue. Não funciona. Somente com remédio, com a vacina. Tem que ter mobilização, postura, mudança de hábitos, colaboração, e o presidente dizendo que não era para fazer. É louco. Vai dar no que dá, vai dar nisso. Então, em março, eu passei de uma posição inglesa a uma posição radical a ele. Tem que impeachar esse homem, porque isso é uma medida de saúde pública. O que ele está fazendo é um crime contra a saúde pública. Tem que impeachar ele por tal crime, A, B, C. Ele tem um abecedário inteiro de crimes, eu sei. Mas só a condição de ter maioria de impeachment a esse sujeito em relação ao crime contra a saúde pública. Não é o crime da rachadinha, o crime disso, o crime daquilo. Não, é o crime contra a saúde pública, por isso tem que ter impeachment. É isso que a gente tem chance de ter maioria na opinião pública e alcançar maioria no Congresso Nacional. É crime contra a saúde pública. Bom, apesar de toda contra-informação e boicote do SUS, o SUS, a nível municipal e estadual, está trabalhando heroicamente. O SUS tem o melhor programa de vacinação de todos os 200 países da ONU. O melhor. O melhor. Nós erradicamos o sarampo primeiro do que a Holanda, primeiro do que o Japão. Voltamos a ter alguns casos de sarampo de gente que veio do Japão e da Holanda e foi parar lá no Ceará. Pois bem, eu fui secretário de saúde aqui em São Paulo. Nós estamos funcionando a meia força, a meia não, a um quarto de força, a um sexto de força. Nós tínhamos condições de vacinar 170 milhões de brasileiros, 2 doses, que é
ao alvo principal, em 5 meses, no máximo com sobra em 6 meses. Eu tenho capacidade e capilaridade, coisa que os Estados Unidos não tinha, né? Os Estados Unidos montou posto de vacinação em shopping, em estação de metrô, em tudo quanto é canto, né? Eu tenho tudo isso montado. E não me dão a vacina? Não compro a vacina? Boicoto a vacina? Desmoralizo a vacina? Bom, então, é impeachment por crimes contra a saúde pública. E por que? Então, você tem que, num momento como esse, você tem que prestigiar a autoridade sanitária que continua resistindo a esse negacionismo, que são os secretários municipais de saúde, são os secretários estaduais de saúde, os prefeitos e governadores que estão dando apoio a essas autoridades sanitárias. Eu, graças a Deus, nesse caso, nesse momento, eu não sou autoridade sanitária, sou um mero trabalhador entre outros 100 mil da Secretaria Estadual. Tenho minhas tarefas lá. Então, a gente tem que apoiar a autoridade sanitária do SUS, municipal, estadual, governadores e prefeitos. Nós estamos ainda numa fase de alta mortalidade. Nós começamos a baixar um pouco agora, estamos em 1.600 por dia. Já uns 4 ou 5 dias a gente vem baixando. Vamos torcer para a gente continuar baixando, mas ainda é muito alto. E o nível de vacinação ainda é muito baixo. O Imperial College de Epidemiologia de Londres tem feito um estudo país por país com aquela taxa de infecção. Nós estávamos, há 2 semanas atrás, com a taxa de 1,17. Para cada 1.000 que se infectam, 1.170 são infectados. Não? Então, nós estávamos em 1,17, baixamos para 1,7 e agora, semana passada, baixamos para 0,98, que significa uma coisa boa, mas precisa ver se vai continuar. Então, o que eu quero dizer? Nesse quadro, você vai desobedecer uma das orientações principais da Organização Mundial de Saúde, das autoridades do SUS, que é o máximo distanciamento social que eu posso ter, devo fazer? Não tem condições. Muitos amigos meus, inclusive do Partido Verde, me pressionaram muito. Você tem que ir para a manifestação, para Paulista. Eu não vou. Eu não vou. Mas aí eu pedia, na sua cidade, pergunte à autoridade sanitária do SUS, já que agora estão valorizando muito o SUS. Antigamente a gente só era criticado, mas agora o pessoal toma vacina, diga, viva o SUS, vamos vestir de SUS, viva o SUS. Né? Eu acho bom, né? Finalmente a gente é reconhecido, o nosso esforço é reconhecido. Eu até vou contar uma historinha de reconhecimento, depois me lembro. Então, nesse momento em que o SUS começa a ser reconhecido no seu trabalho de 30 anos, que teve resultados importantes, mas com pouca visibilidade, mas agora você desobedece à autoridade do SUS, seja você de direita, de centro, de esquerda, ambientalista, de aba 4, não interessa. Não tem ainda condições de você não obedecer às orientações de distanciamento o máximo possível, o máximo que você puder. Que é difícil de fazer, tem gente que não consegue fazer, nem pode fazer, é economicamente impossível de fazer, etc. Assim, eu não fui. Não fui e disse o seguinte, então, você pergunte à autoridade sanitária, eu quero ver se tem alguma autoridade sanitária hoje do SUS, dos 557 municípios, 27 estados, que recomendem que haja manifestações de rua, seja bolsonarista ou anti-bolsonarista. Você conhece alguma autoridade? Você que me perguntou, conhece alguma autoridade sanitária do SUS que falou que é para ir para a rua? Então, não vou. Ah, mas vamos procurar outras formas de encurralar o homem. Vi uma coisa interessantíssima agora, aquele movimento Acredito meteu uns outdoors gigantescos lá na base desse presidente do Minhoco da Câmara. Tá lá, vamos procurar outras fórmulas criativas de continuar a pressão para arrancar o Congresso Nacional dessa inércia, né? Desse negacionismo, dessa conivência com o criminoso que está no Palácio do Planalto. Mas não, eu não posso desobedecer a autoridade do SUS. O SUS não falou que é para ir para a rua.